Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Rejane Ferreira e esse é o canal Tabuando, o seu canal de matemática básica. E o assunto dessa aula é ordens e classes. Você sabe o que é? Não? Então eu vou te explicar. Fica tranquilo, fica até o final dessa aula. Pega um caderno de rascunho para você ir anotando, e pausando e fazendo, porque aula de YouTube só escutando, só vendo, não tá com nada. A gente precisa do fazer para a gente compreender melhor e memorizar. Quero te pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque é muito importante para mim, ok? Bora começar? Então, nós vamos começar. Eu vou te mostrar aqui um pouquinho uma musiquinha, na verdade, uma paródia de Peixe Vivo, que é uma música bem antiga aí que seus pais devem conhecer. E essa música, essa paródia, melhor dizendo, ela vai nos ajudar bastante nessa história de ordens e classes. O inicinho dessa paródia eu vou explicar melhor na próxima aula, que eu vou falar sobre valor relativo, valor absoluto. Eu acho que você vai precisar também, não vai? Mas nós vamos focar mais no final dessa paródia, que é o que nós vamos precisar para essa aula. Bora lá? Então você vai cantar assim comigo, ó. Aqui, ó. Relativo, põe os zeros, absoluto é o que é. Relativo, põe o zero, absoluto é o que é. Separamos de três em três, separamos de três em três, de três em três é uma classe e sozinho é uma ordem. De três em três é uma classe e sozinho é uma ordem. Vamos focar bastante nesse finalzinho aqui, ó. De três em três é uma classe. Até grifei aqui, circulei. E sozinho é uma ordem. De três em três é uma classe e sozinho é uma ordem. Canta comigo tudo de novo? Aí depois esse inicinho eu explico na próxima aula. Bora lá? Relativo, põe o zero, absoluto é o que é. Relativo, põe o zero, absoluto é o que é. Separamos de três em três, separamos de três em três, de três em três é uma classe e sozinha é uma ordem. De três em três é uma classe e sozinho é uma ordem. Muito bem. Depois você canta mais aí, tá bom? E aí, eu vou te mostrar como é que funciona essa música na prática. Agora eu vou te mostrar alguns numerais aqui, certo? Inclusive, quando a gente sabe sobre essa questão de ordem, de classe, me ajuda a dar nome ao numeral. Quando você tem aquele numeral grande pra caramba, às vezes você precisa falar o nome dele, escrever por extenso e pensar, ai meu Deus, né? Será que é milhão, é bilhão, é trilhão? Isso aqui vai te ajudar a dar nome ao numeral, tá bom? Bora lá? Então tá. Então nós vamos começar com este número bem simplesinho aqui, ó, que é o 237. Opa! Que é o 237. Peraí, só achar meu lapisinho aqui, achei. Ó, 237, certo? O 237, um minutinho aqui que a minha caneta tá muito grossa. Deixa eu ver, achei aqui o lugar de colocar ela mais fininha. Achei. Bom, 237. Quando aquela música diz de três em três é uma classe, então você vem aqui, ó, e pega três de uma vez. Você vai lá no rabinho do número. Você sabia que número tem rabinho? Ó, ó, aqui, ó, bem no finalzinho do número e separa. Um, dois, três. É uma classe. Então, o 237 tem apenas uma classe. Uma classe completa, porque ele tem três algarismos. Algarismo é quando é individual. E sozinho é uma ordem. Aí eu vou contar sozinhos. Quantos números, se fosse contar um por um, teria, ó, sozinho? Um, dois,
três. Então, eu tenho uma classe, acho que eu vou ter que mudar a cor. Uma classe, certo? Porque de três em três é uma classe. Então, tem apenas uma classe. E se eu fosse contar individualmente, sozinho, cada um, ó, eu tenho um, dois, três, sozinhos ali. Então, eu tenho três ordens. Daqui a pouquinho a gente vem dando nome para elas, tá? Vamos só, primeiramente, verificar quantas classes e quantas ordens tem cada numeral. Ok? Começou a entender? Então vamos devagar e sempre, ó. Pega aqui, esse é o número 7.890. Pego aqui no rabinho, vou fazer até um rabo aqui nesse número para vocês verem que ele tem rabo. Ó, né? Pega no rabinho do número, certo? E separa de três em três, ó. Um, dois, três. Se fosse para colocar pontinho aqui, a gente colocaria o pontinho separando a classe. E aí, na hora que eu vou pegar outra classe, cadê? Um, dois, três, só tem um. Não tem problema, é uma classe incompleta. Então, eu tenho uma classe completa e uma classe incompleta. Mas, no geral, a gente diz que nós temos duas classes, mesmo uma delas sendo incompleta, ok? Então, para eu pegar a classe, de três em três é uma classe. Não esquece essa música, que ela vai te ajudar muito. E sozinho é uma ordem. Agora vamos ver quantos sozinhos nós temos, ó. Um algarismo sozinho, dois, três, quatro algarismos. Então eu vou contando sozinho assim, ó. Quantos tem? Quatro algarismos? Então eu considero que eu tenho quatro ordens. Eu já quero te adiantar que as ordens sempre são contadas da unidade para lá, do rabinho para lá. Então, essa aqui é a primeira ordem, segunda, terceira e quarta ordem, certinho? Agora eu tenho um outro numeral aqui, ó, que é o 238.997. Como é que eu vou fazer? Eu pego aqui no rabo do número, eu vou fazer um rabinho de porco, ó o rabo dele, ó, que lindo, ó. E aí eu pego, ó, de três em três é uma classe. Ó, viu que eu separei de três em três? Sempre partindo daqui para lá, do rabinho para lá, das unidades para lá, ok? Então, esse numeral aqui, ele vai ter duas classes, ok? E agora você vai vir comigo contando quantas ordens. Eu acho que você já contou, não já? Então vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viu que eu contei individualmente? Eu fui contando sozinho. E sozinho é uma ordem. Então nós contamos seis ordens. Aí, no caso das ordens, eu tenho que pensar o seguinte, que a unidade é a primeira das ordens. Só escrever direitinho aqui, ordens. Então, aqui seria a primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Nunca ao contrário, ok? Este numeral está muito grande. Aí você vai falar, eu não sei nem ler este numeral. É porque talvez você não saiba separar as classes e nomear as classes. Pega aqui no rabinho do número, certo? Vamos fazer um rabo aqui bem bonitão para ele. Pega aqui na unidade, no caso, e eu faço, ó, um, dois, três. Então, eu tenho uma classe. Um, dois, três, outra classe. Um, dois, três, outra classe. Três classes tem este numeral. Vou escrever aqui, ó, três classes. E aí, para dar nome a este numeral, você poderia dar nome às classes, ó. A primeira classe é chamada de unidade simples, unidade de milhares e unidade de milhões. Por isso, esse numeral é 700 milhões. Quando a gente sabe o nome das classes, a gente consegue dar nome ao numeral. Simples, milhar, milhões. Fala comigo? Simples, milhar, milhões. Beleza, agora vamos ver quantas ordens? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É só contar sozinho, individualmente. Então, nove ordens.
Beleza? E aí, para finalizar, sempre pega aqui no rabinho. Eu já vi muita gente separando classe assim, ó. Erradíssimo. Se você fizer isso, já era, viu? Sua atividade. Não faça isso. Tem que pegar do rabinho para lá. Então, eu vou pegar aqui, ó, um, dois, três, pontinho, ali que seria o lugar que a gente ia pôr o pontinho. Onde a gente separa a classe, a gente põe um pontinho. E aqui tem uma classe sozinha, uma classe que não tem três algarismos. Não tem problema, é considerado classe do mesmo jeito. Então, eu vou colocar duas classes, beleza? Mesmo uma delas sendo incompleta. E quantos algarismos tem ali? Não são quatro? Se são quatro algarismos, quer dizer que eu tenho quatro ordens. Entendeu? Pelo menos esse inicinho você começou a pegar? Como é que conta a quantidade de classes e ordens, sempre pegando do rabinho do número? E como é que é mesmo? De três em três é uma classe e sozinho é uma ordem. Aí, gostei. Muito bem. Deixa eu só apagar a minha lousa para a gente dar continuidade. Agora nós vamos dar nome aos bois. Nós vamos dar nome às classes e às ordens. Bora comigo? Peraí, deixa eu só passar aqui essa página. Isto, agora vamos dar nomes. Esse aqui é o famoso quadro valor de lugares. Como você já estudou isso na sua vida, não já? Ou não, né? Deve ter algumas pessoas aí que estão começando por agora, mas se você ainda não estudou muito, você vai ver demais no seu ensino fundamental um e até um pouquinho do fundamental 2. Bom, veja bem, aqui quando eu vou colocar um numeral no quadro valor de lugares, ele é um quadro que eu organizo o número, eu coloco cada coisa no seu lugar. Numa próxima aula, até eu vou trazer um ábaco para vocês verem que com o ábaco também é possível a gente fazer esse tipo de coisa. E aí, quando eu vou colocar um numeral, por exemplo, eu vou inventar aqui, ó, vou colocar 1000. Deixa eu engrossar minha canetinha. Agora eu queria ela grossinha. Vamos lá. Ó, vou colocar 1934, certo? Coloquei lá, o 1934. Veja bem, o 4 tá lá no rabinho do número, ó. Coloquei um rabinho bem lindo aqui para ele, ó. Que rabo estranho, né? Tudo bem. Coloquei o 4 aqui lá na unidade. Então, o número mais do cantinho é chamado de unidade. Essa ordem é chamada de unidade. Ordem das dezenas, centena, unidade de milhar. Certo? Então, se alguém me perguntasse assim, ó, qual que seria a ordem seria a ordem me fugiu aqui, mas seria a ordem deste numeral. Qual a maior ordem deste numeral? Seria a ordem das unidades de milhar, ok? Este numeral aqui, quantas classes ele tem? E agora, hein? A gente vai continuar pensando da mesma forma. De três em três é uma classe. Então, esses três aqui, eles formam uma classe. A primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem, juntas, formam uma classe, que é chamada de classe das unidades simples. Para um pouquinho o vídeo, copia esse quadro de valor de lugares e para esses três aqui, ó, para esse conjunto, para esse trio aqui, ó, você vai chamar de classe das unidades simples. Essa minha próxima classe aqui, ó, que ocupa a quarta ordem, a quinta ordem, a sexta ordem, ela é chamada de classe das unidades de milhar, certo? E para a terceira classe, ó, de três em três é uma classe. Eu vou ter a classe das unidades de milhão, ok? Então, essa daqui seria de milhar e a outra é de milhão. Bom, então, se eu tiver um número muito pequenininho, por exemplo, eu tenho R$ 225, a pessoa falou comigo. Aí eu coloco o numeral dela aqui, ó, 225. Esse numeral ocupou uma classe, que ele não tem três algarismos, uma classe. Ele tem três ordens, ó, e sozinho é uma ordem, conta um por um.
Algarismo 5 está na ordem das unidades simples, o 2 das dezenas simples e o outro 2 das centenas simples, ok? Na verdade, esse 5 ele só vale 5 mesmo, mas esse 2 vale 20. E esse outro 2 vale 200, porque ele é centena. Nas próximas aulas eu vou te mostrar isso com o ábaco, como é que a gente valoriza isso dentro do ábaco, certo? Agora a gente está mais dando nomes e também contando quantas ordens e quantas classes. Cada aula a gente se destina a um objetivo, né? Porque senão fica muito extensa a aula. Agora, se você tivesse lá, por exemplo, lá no banco eu tenho 45.720 720, tá ótimo. É o que você tem lá no banco. Bom, hein? Ok. Primeira coisa, quantas classes tem esse numeral? Ó, uma classe, ó, de três em três, pega aqui no rabinho do número para fazer, ó, um, dois, três e um, dois, três. Só que essa classe aqui é incompleta. Então, duas classes, ok? Entendido isso? E quantas ordens ele tem? Conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ele tem cinco ordens. E aí, eu poderia te perguntar, o 4 ele está em qual ordem? Ele está na ordem da dezena de milhar. Esse 5 está em qual ordem? Na ordem da unidade de milhar. O 7 está na ordem da centena, o 2 da dezena e o zero da unidade. Quanto mais no rabinho, menos valor tem. Esses aqui, ó, são os que menos valem, porque eles estão mais no rabinho do número. Quanto mais vai chegando na barriguinha do número, na cabeça do número, aí eles têm valores maiores, ok? Sobre valores de cada algarismo, nós vamos falar na próxima aula, tá bom? E se eu tivesse um numeral que ele ocupasse muitas dessas ordens? Ó, vou colocar um numeral aqui. No primeiro momento, eu nem vou ler esse meu numeral. Veja bem, depois nós vamos ler juntos. Vou colocar aqui um 8, aqui um 9, 7, 0, 4, 2, 3 e um. Ó, você tem lá esse numeral. Puxa, muito grande. Tem isso tudo na sua conta bancária. Hã. Então vamos lá. Primeira coisa para você ler o numeral, não é obrigatório não, mas eu acho que fica legal você separar as classes. Então bora comigo? Ó, vou pegar aqui no rabinho do número, um, dois, três, pontinho. Põe um pontinho aqui para separar a classe. Um, dois, três, põe um pontinho. Você viu que eu vim lá do rabinho para cá? Cuidado, hein? Não pode. Se você pegar de cá para lá, você erra, tá? Bom, vamos ver quantas classes ele tem? Uma classe, duas classes, três classes. Beleza? Agora vamos ver quantas ordens ele tem. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito ordens. Tá. Aí você fala, professora, mas eu não sei dar nome a este numeral. É só você dar nome às classes. Esquece o numeral por enquanto, ó. Essa primeira classe aqui, que é a mais simplesinha, é a classe das unidades, a gente já tinha falado, simples. A segunda classe, unidade de milhar. E a terceira, que foi até onde chegou esse numeral, é a classe das unidades de milhão, não é assim? Então quer dizer que este número chegou lá no milhão. Se ele chegou lá no milhão, eu vou ler 89 milhões. Beleza? Então é só você ver até qual classe ele chegou. Ah, até dos milhões? Então é 89 milhões. Essa classe aqui, ó, não está na classe dos milhares. Tudo que é milhares, eu leio mil. Eu não leio milhares, eu leio mil na prática. Então, 89 milhões, 704 mil. Veja, eu termino a classe e falo uma palavra. Ó, 89, terminei a classe, a primeira aqui, então eu vou falar um nome, milhão. Termina outra classe, 704 mil. 231, como é do simples, eu não falo nada.
É uma classe caladinha. Entendiu? Entendeu? Certinho? Então, ó, vamos de novo? 89.704.231. É só isso. Entendido? Não entendiu, não, né, gente? Entendeu? E para a gente finalizar essa aula, e eu te convido a assistir às próximas aulas desses mesmos assuntos, que aí eu vou aprofundando mais, tá? Nós vamos ter essa situação aqui, ó. Veja aqui. Nós temos alguns municípios, né, daqui do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, com suas respectivas populações. Esses dados são dados de 2024, que foi quando aconteceu o último censo no Brasil. Para quem não sabe, censo é uma pesquisa, a maior pesquisa feita aqui no Brasil pelo IBGE. Bom, aí eu vou pegar este primeiro numeral aqui, ó, lá de São Paulo. Vamos ver a população de São Paulo. Este numeral, primeiro, eu quero saber quantas classes, quantas ordens eles têm. Pega o rabinho do número, um, dois, três, ó. Uma, duas, três classes, concorda? Então, ele tem três classes. Agora vamos ver ordens, ó. Três, seis, sete, oito. Não tem oito algarismos? Então, oito ordens. E aí, se eu te perguntasse, por exemplo, como é que eu leio este numeral? Bom, é só você separar em classes, como a gente já tinha feito, ó, um, dois, três, pontinho, um, dois, três, pontinho. E aí vamos dar nome às classes, ó, classe simples, milhar, milhões. Não chegou até os milhões? Então vai ser 11 milhões. 895.578. O último é sempre caladinho, não fala o nome da classe. Vamos pegar, deixa eu ver aqui, ó, em Curitiba, no Paraná. Tem menos gente, bem menos gente que São Paulo, concorda? Então, ó, tem um, dois, três classes, tem sete ordens, e agora vamos nomear este numeral, vamos dar nome a este numeral. Ó, classe das unidades simples, milhares, milhões. Se foi até milhões, eu vou dizer 1 milhão. 1.829.225. Fechou? Tá conseguindo entender? Eu te convido a escrever por extenso todos esses numerais aqui, ó, de todas essas capitais, até da capital do meu estado. Eu estou aqui em Minas Gerais. Eu estou aqui em Patos de Minas. Você conhece a minha cidade? Minha cidade é lindíssima. É pequena, mas é muito aconchegante, muito bacana. Então vamos lá. Agora, ó, 3 trilhões. Brasileiros pagam 3 trilhões em impostos em 2024. Ai, ai, mostra impostômetro. Então, 3 trilhões. Como é que nós vamos escrever este numeral? Eu deixei isso aqui como desafio para finalizar essa aula. Então, eu vou colocar o número 3, concorda? E vou colocar, tá apagando aqui, deixa eu só colocar aqui, ó, 3, e vou colocar vários zeros. Mas aí você vai falar, professora, quantos zeros eu devo colocar? Será quantos, hein? Deixa eu pôr de preto, porque senão vai ficar muito clarinho. Se a gente exagerar nos zeros, a gente vem apagando, pode ser? Eu vou colocar alguns zeros assim aleatórios e depois você me ajuda a olhar se tá legal. Ó, coloquei esses aqui. E já fui até separando as classes. Ó, classe simples, milhar, milhões, bilhões. Ixa, eu não cheguei nos trilhões. Eu vou precisar de mais uma classe. De três em três é uma classe, não é isso? Vamos de novo falar o nome das classes? Ó, classe simples, esses três, né? Classe dos milhares, milhões, bilhões, trilhões. Agora sim, eu tenho o numeral 3 trilhões. Este numeral tem uma, duas, três, quatro, cinco classes. Mesmo a última sendo incompleta, conta ela, lembra? Então, cinco classes. E quantas ordens? É só contar, ó, 3, 6, 9, 12, mais um, 13.
13 ordens. É só contar um por um. E sozinho é uma ordem. Entendido? Entendeu direitinho tudo que eu te expliquei nessa aula? Que bom! Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de dar o seu like e fica sempre conosco aqui no canal, porque tá cheio de novidades, inclusive sobre esse assunto. Tem aulas que aprofundam bem mais nesse assunto, tá bom? Então fica com Deus e espero que você tenha gostado e aprendido bastante. Beijo. Tchau, tchau.